A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite. Amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Deus, Ele está conosco, meus irmãos, mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida. Amém? Lembre-se disso. Você nunca está sozinho, nunca está sozinha. Deus sempre está contigo. Amém, meus irmãos? E o nosso Deus, que eu e você servimos hoje, em 2026, é o mesmo Deus do começo dos tempos. Amém? Ele não mudou. Ele ainda cura, ele ainda transforma, ele ainda faz na terra. Amém? Mas nós temos que perseverar, nós temos que ter fé, nós temos que se esforçar na presença de Deus, para que venha acontecer milagres, prodígios na nossa vida. Por que que você olha aí para o seu redor, amém, e não vê mais como antigamente, pessoas dando bastantes testemunhos? Porque, meus irmãos, a fé está acabando. O povo estão deixando de crer naquele que vive e reina para todo sempre. Infelizmente, a cada geração que passa, amém, estão se esfriando cada vez mais. Pessoas não acreditam na palavra do Senhor. Pessoas não acreditam em Jesus Cristo. Não. Por quê? Porque aos seus olhos, amém, seus olhos físicos, amém, meus irmãos, só vê destruição, só vê ruínas, amém. E muitas das vezes está na nossa casa, ruínas, né, destruição, amém, meus irmãos. E o povo, eles estão tão agitados neste mundo, procurando status, procurando ter, amém, mais do que o outro, que esquece de cuidar da sua alma, da sua fé, né, meus irmãos? E muitos estão perdendo, amém? Muitos hoje abrem a boca e falam, eu consegui o que eu tenho hoje pelos esforços dos meus braços, amém? Não reconhece que foi Deus que deu, não reconhece que foi Deus que permitiu a pessoa ter. Amém? Não reconhece. Hoje eu consegui porque eu batalhei, eu fui e venci. E não é assim, né, meus irmãos? Se hoje você tem, amém, um carro, uma casa, salário bom, hoje se você tem um emprego bom, aonde paga bem, foi pelos seus esforços? Foi, mas foi permissão de Deus. Porque se Deus não tivesse permitido, amém, você não teria nada. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então, tudo que nós vivemos nessa terra é permissão de Deus. Independente se você tem muito ou se você tem pouco. Amém, meus irmãos? É permissão de Deus. Amém? Mas as riquezas não quer dizer que você esteja salvo. Amém? Você indo na igreja todos os dias, amém, orando, mostrando para todo mundo que você é um cristão, não quer dizer que você vai ser salvo. Não. Se não tiver mudança no seu interior, amém, você vai ficar. Deus não vai te levar. Então não é dinheiro, não é status, amém. Não é que você dá um bom dízimo na igreja, não é porque você ajuda outras pessoas, amém, que você dá uma de bonzinho, que você vai ser levado, né, para a salvação eterna. Amém? Isso não garante nada. Se você continuar com o seu interior, amém, meus irmãos, no mundo. Se você não mudar por dentro, Deus não vai te salvar. Tem pessoas que estão entendendo o que Deus está falando nesta noite. Se você não mudar de dentro para fora, não adianta você ser bonzinho. Não adianta você ajudar outras pessoas, porque Deus conhece seu interior. Amém. Glórias a Deus.
O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, meu irmão, ele ainda tem poder e vai ter eternamente. Amém. Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Quando Jesus estava na terra, ele curou a muitos. Amém? Pois ele continua curando todos aqueles que vão até ele. Amém? Que busca ele em verdade e espírito. Amém? Com fé. Todos aqueles que Jesus curou, amém, vieram até ele, crendo que aquele homem que estava ali podia curar. É a fé. Amém. Lá em Lucas capítulo 5, não, capítulo 4, versículo 40 e 41, olha o que diz a palavra de Deus para a sua vida hoje. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe o traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritavam, dizendo: Tu és filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabia ser ele Cristo. Amém. Então os demônios aqui chegavam a tremer, né? Só de ver Jesus Cristo, porque ele sabia que era filho de Deus, né, meus irmãos? Amém. E Jesus, ele ali curou muitos, né? Ele libertou muitos, né, meus irmãos? Mas por que Jesus curou? Por que Jesus fez? Porque eles foram até Jesus. Andavam quilômetros e quilômetros para chegar até Jesus, até onde ele estava. Então quer dizer que o povo antigamente foram curados de muitas enfermidades, de várias. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Mas por quê? Porque eles perseverou. Eles buscaram, eles se esforçaram. Amém. Mas por que que Jesus colocou a mão e curou eles? Pela fé. Eles não chegavam em Jesus só para ouvir a palavra. Eles acreditavam que aquele homem ali poderia curá-los, poderia transformar a vida deles, poderia libertá-los da opressão. Amém, meus irmãos? Você está entendendo que a fé tem que estar na nossa frente, como Deus tem que estar na nossa frente? A fé vem em primeiro lugar, amém, junto com Deus Pai Todo-Poderoso. Nós temos que crer, meu irmão. Nós temos que se esforçar mais na presença de Deus. Tem pessoas que já era para estar abençoadas, curadas, mas estão fazendo corpo mole. Hoje nós temos livre acesso, meu irmão. Hoje você entra no seu quarto, você fecha a porta, você entra na presença de Deus. Você entra na presença de Jesus. Antigamente, meus irmãos, o povo tinha que andar quilômetros, dias e noites até chegar aonde Jesus estava, e muitas das vezes ele chegava na cidade onde Jesus estava, Jesus já não estava mais, estava em outra. Eles tinham que sair dali caminhando no deserto para outra cidade. Então o povo antigamente se esforçava para buscar Jesus, para buscar cura, para buscar milagre, para buscar a Deus Pai Todo-Poderoso. Uma mudança por completo. Eles buscavam. Hoje pessoas têm tudo. Tem a Bíblia, tem Jesus rasgou o véu, você pode estar na presença de Deus. Basta você querer. Você não precisa de intermediadores, porque nós temos Jesus. Você pode entrar qualquer hora, orar, buscar a Deus, clamar ao Senhor.
Só que tem pessoas que faz corpo mole. Tem pessoas que preferem pedir ao seu próximo que ore por ele, mas ele mesmo não pode, não tem tempo de orar, não faz esforços na presença de Deus. Como que Deus vai te curar? Como que Deus vai fazer você prosperar nessa terra se você não se esforça? Se você não vai atrás? Deus, ele te dá saúde. Deus, ele te acorda todas as manhãs. Por que que você vai ficar sentado no sofá se Deus já está te dando a oportunidade de um novo dia? Tem pessoas que pedem a Deus trabalho, senta no sofá, vai ficar, amém, vendo filmes e nada o que presta na televisão hoje, amém, o dia inteiro, esperando que Deus venha trazer o trabalho até em casa. E tem muitos ainda que o trabalho chega em casa e a pessoa simplesmente, não, esse eu não gosto. E depois quer culpar a Deus, amém, o porquê que ela não arruma nada, o porquê que na vida dela não dá em nada. Meus irmãos, Deus, ele dá o caminho para você seguir. Ele vai lá, ele limpa o caminho para você passar. Mas você tem que fazer o seu esforço. Como os antigos, eles queriam a cura. Quem que precisava de cura? Era eles. Quem que tinha que se esforçar? Era Jesus? Não, era eles que estavam precisando da cura. Então eles andavam quilômetros, dias e noites para quê? Para receber. Agora hoje tem pessoas que têm a palavra mastigada, que nos canais por aí das redes sociais, todo mundo está falando da palavra de Deus. É difícil você não ver um. Tanto velhos como novos, como adolescentes, de tudo quanto é idade. Deus colocou para falar o evangelho, mas as pessoas não querem estudar, não querem ler Bíblia, não querem orar, pede ao outro para orar. Daí depois vai reclamar com Deus. Deus, por que que na minha vida nada acontece? Se Deus está te dando o caminho, se Deus está te dando a saúde para você levantar todas as manhãs, o que que você tem que fazer, meu irmão? É levantar cedo e ir para frente. Colocar Deus na sua frente, amém, orar em cima do currículo para que Deus te coloque no melhor lugar para você trabalhar. Você tem que fazer a sua parte, porque Deus não vai fazer a dele. Amém. Deus está falando aqui para mim que já limpou o caminho de várias pessoas, de várias, não é só homem não, é mulheres também. Deus já limpou o caminho está liberado. Deus já te deu, amém, saúde para você levantar cedo. O que você está fazendo em casa? Esperando o quê? O serviço cair do céu? Meu irmão, as bênçãos de Deus têm que ser tomadas por esforço. Nós temos que se esforçar na oração. Nós temos que buscar, amém, correr atrás, colocar Deus na frente, amém, confiar e ir para a batalha. Não se ganha a batalha, meu irmão, sentada no sofá, comendo pipoca e assistindo filme. Você não vai ganhar batalha nenhuma, muito menos espiritual. Sua vida vai afundar cada vez mais. Amém. Amém, meus irmãos. É a mesma coisa que Deus... Olha o que Deus está falando aqui. Tem casas, amém, que Deus já falou para fazer uma limpeza, colocar a sua casa em ordem, amém? Mas a casa continua uma bagunça, continua uma baderna, amém? Aí depois quer que Deus chega, amém, meus irmãos, numa casa bagunçada. Aonde tem bagunça dentro de casa, não tem organização, meu irmão, tem demônios. Amém? Por isso que sua casa vive intrigas, brigas, ciúmes. Amém, meus irmãos? E outras coisas mais, é só desavença, só coisa errada. Por quê? A casa tem que estar limpa e ornamentada. Amém, meus irmãos? Tanto a casa física, onde nós moramos, como também a nossa casa espiritual, onde o Espírito Santo habita.
Amém? Deus fala, limpa a sua casa. Daí a pessoa pega, não, a louça lá em cima, tudo bagunçado, tudo sujo, panela sem arear. Amém, meus irmãos? Daí depois vai reclamar com Deus, porque que a casa só vive intrigas, brigas e advertências e tudo mais. Arruma sua casa, meu irmão. Arruma sua casa, minha irmã. Coloca a sua casa em dia. Coloca a casa onde o Espírito Santo habita, que é na sua vida, em dias. Se entrega a Jesus de uma vez, tira o seu pé do mundo. Não adianta ir na igreja, amém, e adorar as coisas do mundo, os prazeres do mundo. Não adianta você estar na presença de Deus, querendo cura, não buscar a Deus certo, amém, e viver fazendo coisas que desagradam a Deus neste mundo. De nada vai resolver, amém. Deus está falando aqui de esforços. Se esforças, você que dorme. Se esforça. Você quer trabalhar? Vai em frente. Coloque Deus na sua frente. Vai buscar aquilo que você quer. Meus irmãos, quem hoje está lá em cima, é porque se esforçou, porque buscou. Não foi fácil. Amém. Muitos olham assim, o ímpio está lá festando, churrasqueando. Mas você sabe da vida do ímpio? Você sabe o tanto que ele se esforçou para estar onde está hoje? Não sabe. E a mesma coisa de cristão. Cristão vê muitos lá em cima, mas não sabe o sacrifício que foi. Não sabe o deserto que teve que enfrentar. Amém, meus irmãos. Hoje, todo mundo quer bênção sem medidas. Todo mundo quer Jesus pelo que ele pode fazer, mas não quer se esforçar, não quer passar pelo processo. Amém? Muitos começam no processo e já saem fora. Eu conheço muitos que estão padecendo no mundo. Amém? Por quê? Porque Deus colocou no deserto para quê? Para abençoar. Quando Deus coloca nós no deserto, na dificuldade, pode ter certeza que Deus está nos moldando para nós receber coisas boas lá na frente. Então não murmura, não reclama, vai em frente, faça como os antigos. Andaram quilômetros, dias e noites pelo deserto, procurando aonde Jesus estava. Por que que eles se esforçaram? Porque eles tinham fé que aquele homem chamado de Jesus Cristo Nazaré poderia curar eles, poderia mudar a vida deles. E ele é o mesmo hoje. Ele pode te curar, ele pode mudar a sua vida, mas você tem que se esforçar. Você tem que fazer como o povo antigo fazia. Se esforçava para buscar Jesus. Se esforce, meu irmão. Agora tem um monte de crente aí Nutella. Ai, eu sou crente, eu sou crente. Quando começa o vento, sai fora da igreja. Não, o que é isso? Isso não é Deus, não. Não, não é Deus, não. O Deus que tanto o pastor falava é que eu vou subir na vida, que eu vou crescer. Por quê? Porque não enfrenta. Não, meus irmãos, tem cristão hoje que não enfrenta. Quer Deus, quer a salvação, mas não quer fazer nada. Amém? Não quer buscar, não quer orar, quer viver no mundo, fazendo, errando, pecando, se prostituindo, né? Como tem muitos aí, né, na presença de Deus, né? De gravatinha, bonitinho, e tá lá na orgia, né, com outra, traindo mulher, como mulher também, está traindo seu marido. É os crentes que está nascendo hoje, né? Crente do mundo, mas não é crente de Cristo. Por isso que Deus fala, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Muitos batem no peito e falam, eu já sou salvo, eu conheço a minha salvação, vai para o inferno. Vai para o inferno, porque você já está se autotitulando santo. Amém, meus irmãos? E nessa terra não tem santo, né? Eu vejo muitos que estão caindo no seu próprio sabimento, no seu próprio entendimento. Vai lá, lê a Bíblia,
né, e fala que está certo. Tem muitos, meus irmãos. Muitos batendo no peito, eu sou santo e vou para o céu. E junto comigo eu vou levar meia dúzia. Vai nada. Vai tudo para o inferno junto com você. Porque você já está no erro. Já está no pecado, se autotitulando santo. Você é pecador, meu irmão. Se converta verdadeiramente na presença de Deus. Se converta verdadeiramente. Volte no seu primeiro amor. Amém, meus irmãos? Deus está falando de esforços. Se esforce, que você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Como aqueles antigos foram curados, foram transformados, a hora que Jesus impõe a mão neles, pelos seus esforços, pela sua fé, eles foram curados. Você também será curado. Recebe cura de Deus nesta noite, para a honra e glória do nome dele. Tem pessoas aqui que vão ser curadas pelos seus esforços, pela sua fé. O Espírito Santo está falando. Recebe cura. Eu não sei que lugar que você precisa de cura, qual é o lugar do seu corpo, mas recebe e toma posse, porque Deus vai te visitar nessa noite. Se você tem fé, Deus vai te visitar com cura. Deus vai te curar, em nome de Jesus Cristo. Mas essa palavra é para quem tem fé, para quem crê que vai ser visitado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, e essa enfermidade vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Eita, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a Deus. Passa com cura, meu Deus, na vida do seu povo, que eles precisam de cura. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus, se esforce. Se esforce na presença de Deus. O quanto mais você se esforçar, meu irmão, na presença de Deus, maior vai ser a glória dele na sua vida. Se esforce. Amém. Você não está perdendo nada, você só tem a ganhar. Amém. Quando nós se esforçamos na presença de Deus. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Se gostou desse conteúdo, compartilhe, deixe seu joinha para ajudar o canal, para ajudar a semear, amém, essa palavra para mais pessoas. O YouTube não cobra nada de você deixar o joinha aí. Deixa o joinha, para de ser coração peludo. Amém, seja um cristão que ajuda a semear a palavra de Deus. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos.